Boa tarde, gente. Eu acho que hoje a conexão tá um pouquinho ruim. Estou ao vivo? Boa tarde, acho que sim. Oi, Sara, eu tô aqui sem saber se eu tô ao vivo ou não, mas tô mesmo. Gente, então boa tarde. A nossa live de hoje a gente vai falar sobre educação sexual, um assunto urgente, algo que a gente realmente precisa conversar muito. Eu sei que às vezes muitas famílias, né, elas resolvem não falar sobre isso, tem algumas dificuldades, mas precisamos falar sobre isso. Sara, eu já tinha começado o outro vídeo e encerrei porque eu achei que não tinha dado certo. Mas enfim, bom, para você que vai assistir essa live depois, né, para você que ainda não me conhece, eu sou Isabela Oliveira, sou psicóloga, trabalho com orientação de pais e constelação familiar. E na semana passada, né, houve aquela situação toda que gerou muita indignação de uma criança de 10 anos que foi abusada e estava grávida. E aí teve todo um reboliço, né, não é meu objetivo entrar aqui sobre essas questões, mas da gente focar na questão do abuso sexual. O quanto que é algo que é grave, o quanto que isso não é nada novo, isso acontece há anos e anos e anos e anos e anos, mas que a gente precisa dar um novo olhar para isso, a gente precisa educar as nossas crianças para que elas saibam, né, lidar melhor em outras situações aí. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Bom, tô enviando aqui, gente. Se vocês conhecerem alguém que ter interesse em saber mais sobre esse assunto, enviem, por favor. Deixa eu enviar. Vamos enviar. Vamos que vamos. Pronto. Então vamos lá. Bom, então teve essa situação, né? Esse caso aí de abuso, onde uma criança foi abusada pelo próprio tio e estava grávida, né? E aí algumas pessoas talvez gerou muito uma situação tão complicada, porque o que deixou as pessoas assim traumatizadas, sem saber o que fazer, é porque havia um grupo defendendo o aborto e outro grupo contra o aborto, né? Mas sem levar em consideração essas questões de aborto, mas lembrando que a gente está falando de uma criança de 10 anos, a gente precisa saber que independente de aborto ou não, é a questão do abuso, né? Que é algo que acontece todos os dias, silenciosamente, e na maior parte das vezes de pessoas próximas, de familiares, né? Quando eu atendo mulheres adultas, elas falam dessa situação de terem sofrido abuso. Muitas mulheres, quando elas vêm para terapia, elas levam aí algum tempo para falar sobre o abuso. É tão difícil, né, falarem sobre isso acaba depois interferindo no relacionamento, no casamento, na forma de olhar para o ser humano. Então é algo muito grave, porque é uma violação de algo que é sagrado nosso, né, o nosso corpo ele é sagrado, o nosso corpo é um presente. Então a gente precisa começar, né, a falar mais sobre educação sexual para os nossos filhos, que é diferente de ensinar sexo para as crianças, né. Existe até questão políticas aí por trás disso, e tem pessoas que acham que educação sexual é ensinar sexo para criança, é falar de sexo para criança, e não tem nada a ver com isso, né? E quanto mais a gente evitar a educação sexual, mais riscos nossos filhos vão correr, principalmente as filhas, né? As meninas, elas são geralmente as maiores vítimas, e os homens geralmente são a maior parte dos abusadores. Mas não só isso, né? Tem meninos também que são abusados e tem mulheres também que são abusadoras, mas é uma quantidade menor. Mas a gente precisa começar, né, a ensinar melhor, a ensinar mesmo, a preparar os nossos filhos para isso, porque infelizmente é algo que acontece. Geralmente as mães de meninas, né, elas têm medo da questão do abuso, da filha engravidar antes da hora. Os pais de meninos, as mães de meninos têm medo deles se envolverem com drogas, enfim. Mas olha, meninos e meninas são abusados diariamente, o tempo todo. Muitos casos, né, a maior parte dos casos não chegam na mídia como esse chegou. Na maior parte dos casos, ninguém vai lá para poder fazer, né, uma manifestação. Mas existem pessoas sofrendo com isso todos os dias.
Existem pessoas que sofrem, né, com isso desde a infância, que hoje já são adultas. E existem crianças sofrendo com isso porque não sabem como se defender e não sabem o que fazer diante de uma situação assim. Então é uma situação urgente que a gente precisa começar a falar sobre isso. E educação sexual é algo que a gente pode fazer com a criança desde que ela é pequenininha. A gente não precisa esperar a puberdade chegar, não precisa virar adolescente, não precisa, né, igual antigamente, que a mãe ia falar algumas coisas com a filha. Tem menina que menstrua e não sabe nem o que tá acontecendo com o corpo dela, porque não houve essa conversa, ninguém nunca explicou. Tem gente, né, há anos atrás, né, as mulheres iam pro casamento sem ter noção do que ia acontecer. Tem uma novela que fala, tá passando agora à tarde. Esqueci o nome dela. Aquela que tem um candinho. E aí tem aquela... Esqueci, gente, o nome dos personagens. Mas ela... Esqueci o nome dela. Ela fica falando do cegonho, né? Claro que é uma coisa assim... não tá ali, claro que não é nada de educação sexual. Mas pra gente perceber que quando a gente não ensina, quando a gente não faz a educação sexual, a gente não fala sobre o corpo do outro, sobre o nosso corpo, as pessoas ficam meio que sem noção, né? Então, claro que ali na novela é uma coisa muito pra gente rir mesmo, mas fala de algo sério, né? Do quanto que muitas mulheres crescem sem ter uma noção de nada, sem ter noção do próprio corpo, sem saber que o corpo da mulher é diferente do corpo do homem. E aí podem ocorrer, né, várias ciladas por causa disso. Então, a educação sexual é a gente preparar a criança, a gente mostrar a criança sobre respeito, autonomia, sobre o próprio corpo, sobre o respeito ao corpo do outro, sobre o que pode, o que não pode. E isso não é falar sobre sexo, isso não é ensinar sexo para o seu filho. Muito pelo contrário, é para ele saber, né, melhor sobre o próprio corpo. E, às vezes, né, as mulheres já grandes, elas não têm noção do próprio corpo. Não sabem sobre o próprio corpo. Porque, na verdade, para a gente trabalhar a educação sexual com as crianças, né, que a gente está trabalhando a sexualidade, essa sexualidade também envolve a sexualidade de quem está falando com elas. Então, às vezes, só da gente precisar se preparar, né, para a educação sexual dos nossos filhos, a gente também trabalha, a gente também mexe com a nossa própria sexualidade. Porque, às vezes, para a gente era um tabu falar sobre alguma coisa, falar sobre partes do corpo, que partes íntimas são ruins, que a gente não deve falar sobre isso, mas não, gente, as partes íntimas, elas nascem com a gente, são iguais às emoções, elas vêm com a gente, então não é para negar, para falar que não tem, que não existe, mas é aprender a lidar com isso, a falar para as crianças que tem as partes íntimas, que tem um corpo, né, da menina diferente que é o corpo do menino, e nomear essas partes. Então, assim, quando a criança é pequenininha, bem pequenininha mesmo, a gente já começa a ensinar ela a nomear as partes do corpo, né? E mostrar, ó, aqui não pode tocar no bumbumzinho, na pererequinha, não pode tocar no peitinho, não pode tocar no piu-piu. Você vai usar a linguagem da criança. Às vezes sua criança é uma criança pequena, às vezes já é uma criança maior, às vezes já é um adolescente que precisa também ter educação sexual, porque talvez ainda nem foi ensinado, nem sabe nada sobre isso. Às vezes os adolescentes, eles têm umas brincadeiras, crianças também, né, de brincar, de ficar tocando o corpo do outro. E educação sexual é a gente mostrar o limite, o respeito, não só em questão de partes íntimas, mas do corpo. Por exemplo, às vezes tem meninos que brincam, gente, de tirar a roupa do outro, de abaixar a calça. Às vezes tem pessoas que brincam, né, de colocar o pé na frente do outro para o outro cair. Isso também é uma falta de respeito, né, em relação ao corpo do outro. Então são tantas coisas, são coisas pequenas, mas que mostram, né, o quanto que muitas vezes a gente acha que não precisa respeitar. O quanto que às vezes as crianças crescem com essa ideia de que tudo bem filmar o corpo do outro e expor, mostrar o próprio corpo. E aí fazem isso porque não tem uma orientação, porque não tem uma educação sexual, porque não sabem, né, dessa importância, desse limite, desse respeito. Então a educação sexual, ela vai ajudar os nossos filhos a lidarem, a entenderem melhor e, claro, né, se por acaso vir uma situação de abuso, dessa criança também saber o que fazer. Porque imagina o caso, né, dessa criança de 10 anos, que não é nem o primeiro, infelizmente não é o último e não é o único. De acordo, né, com o que eu li da matéria, porque na verdade eu nem vi reportagem, desde os 6 anos ela era abusada. E como sempre, né, por pessoas próximas,
ameaçada. Então as crianças têm a ideia de que elas são ameaçadas, de que os pais, né, se não é o pai que é o próprio abusador, mas de que é a mãe, de que ninguém vai poder fazer essa segurança, manter essa segurança dela. Isso é muito sério. Porque quando a gente também consegue estabelecer um limite, uma conexão com os nossos filhos, a gente consegue mostrar para eles que eles podem confiar em nós, e que em uma situação difícil a gente vai ajudá-los a resolver o problema. Vocês lembram na live anterior que a gente falou sobre resolução de problemas? O quanto que é importante a gente ensinar isso para os nossos filhos sobre a resolução de problemas? Então, quando a gente consegue estabelecer essa conexão, fica mais fácil. Não tô dizendo que as crianças que são abusadas é porque não tem conexão com os pais. Não tô dizendo isso. Mas, quanto mais a gente se aproxima dos nossos filhos, quanto mais a gente estabelece uma conexão com eles, quanto mais a gente conversa, quanto mais estamos abertos ao diálogo, e ensina, né, sobre segurança, a gente mostra para o nosso filho que ele está seguro, fica mais fácil para ele, né, numa situação de abuso, de algo parecido, dessa criança recorrer aos pais, dela pedir ajuda, dela saber que ela não está sozinha. Na maioria das vezes, as crianças abusadas, elas vêm totalmente sozinhas, elas não conseguem encontrar uma solução. Porque é algo muito traumático, né, gente? Imagina você estar lá na sua casa, está aí, você é adulto na sua casa, se sentindo seguro, e aí de repente entra alguém na sua casa e invade a sua casa, invade seu espaço. Isso gera um trauma, você fica com medo, e não só naquele momento do trauma, mas você fica com medo talvez em outros momentos. Às vezes você até mude de casa porque ficou com medo ali daquele local. Então, acontece, né? A gente fica com esse medo. Agora, imagina uma criança que tem o seu espaço sagrado, o seu próprio corpo, algo que é dela, que é invadido, que é desrespeitado. Ela não fica traumatizada e ela não fica com medo apenas no momento do abuso. Ela passa a viver a vida com medo. Ela passa a não confiar nas pessoas. Ela passa talvez a achar que ela não é alguém, que ela é um objeto. Isso é muito sério, principalmente nós mulheres, que nós somos aí a grande parte das vítimas em situações de abuso. E eu sei que muitas mulheres, talvez até algumas de vocês que estejam aqui já foram abusadas. E a gente não consegue falar sobre isso. Eu, por exemplo, né, a minha mãe, ela sempre falou sobre isso, né, que não pode tocar partes do corpo. Tinha algumas brincadeiras de criança, por exemplo, esconde-esconde. Quando tinha menino, minha mãe não deixava eu brincar. Então, assim, ela mostrava pra gente, né, sempre mostrou que a gente precisava ter todo esse cuidado. E uma vez aconteceu comigo, e eu, na hora, eu percebi, eu gritei e saí correndo. Não era uma criança tão pequenininha, eu já tinha por volta de 9, 10 anos. Saí correndo não, desculpa, pedi ajuda, tinha adulto perto de mim. Mas foi uma situação. E talvez, né, se minha mãe não tivesse falado pra mim da importância de que não era pra eu aceitar coisas desse tipo, talvez eu ficaria ali sem saber o que estava acontecendo, sem entender, deixando acontecer. Então, a orientação que eu recebi me ajudou, né, naquele momento ali, ainda criança, a me posicionar, a pedir ajuda. Claro, gente, né, eu estava num lugar que era possível pedir ajuda, as coisas foram possíveis pra mim. Mas imagina se minha mãe também nunca tivesse conversado comigo sobre isso e ali eu não soubesse o que fazer e eu simplesmente aceitasse porque era uma pessoa conhecida. Então, quando a gente passa para os nossos filhos, ensina os nossos filhos sobre abuso, sobre educação sexual, fica mais fácil deles reconhecerem uma situação e dizerem. E não só uma situação de abuso, gente, uma situação de desrespeito aos nossos direitos, violação ao nosso corpo. Um colega que bate, né, uma criança que apanha de outra, ela também está sendo de uma certa forma desrespeitada. Desrespeitando uma violência física, uma violência psicológica, uma violência emocional. Isso também machuca. Então, quando a gente trabalha essa questão do respeito, dos limites, né, do corpo, a gente está mostrando muito mais para os nossos filhos. Quantas mulheres, gente, apanham de homens? Quantas mulheres são abusadas? Às vezes elas, por exemplo, não querem, né, praticar a ação, né, o ato sexual, e elas fazem porque o marido quer, mesmo sendo casadas. Então a gente começa precisando ter consciência de que o nosso corpo precisa ser respeitado e as coisas precisam ser consentidas. Isso para nós adultos, nós mulheres, nós precisamos saber disso.
E a partir disso, a gente consegue, né, ensinar os nossos filhos uma educação sexual. Começa com coisas simples, né? Com coisas pequenas. A Sara colocou que às vezes acontece até com adolescentes maiores, mas a pessoa paralisa e não sabe como agir. Muita gente paralisa, né, Sara? Infelizmente. E infelizmente também, né, essa paralisação, esse trauma emocional, o medo, né? O medo de acontecer novamente, o medo da própria pessoa, a ameaça do abusador, isso faz com que as pessoas não falem. E aí, abusos e mais abusos, né, continuam acontecendo. Eu acompanho um perfil, depois se vocês quiserem seguir, é a Leilane Rocha, psicóloga. Ela fala, o perfil dela do Instagram é todo falando sobre educação sexual, sobre situações de abuso infantil. Ela dá aula, ela é especialista nisso. E eu tava vendo um vídeo dela, ela falou que agora na pandemia tem ocorrido muito mais abusos. Porque os abusadores estão achando que os órgãos competentes, né, que vão cuidar ali desse processo, que eles não estão funcionando. Então, que eles estão livres para abusar mais e mais e mais. Então, gente, a gente precisa começar a denunciar. Dói sim, é uma dor muito grande, porque infelizmente, né, a mãe, por exemplo, de uma criança ou o pai pode se sentir totalmente culpado porque não conseguiu defender o próprio filho, né, porque nós pais, assim, o que a gente sempre pensa o tempo todo, não, eu quero defender meu filho, eu quero proteger meu filho. Alguns gostariam de colocar o filho numa bolha para ele estar ali sempre protegido. Aí imagina, o seu filho é vítima de abuso. Então, alguns pais, né, eles sentem uma culpa, eles sentem uma vergonha, eles se sentem mal mesmo por talvez não terem conseguido proteger o próprio filho, ou por ter confiado em alguém, né, por deixar às vezes a criança ficar na casa do vizinho e esse vizinho é abusador, por deixar às vezes na casa de familiares e esse familiar é um abusador. Ou às vezes o próprio pai é o abusador, o padrasto é o abusador. Então a gente não sabe quem são esses abusadores, mas na maior parte dos casos são pessoas próximas. E hoje, né, eu vejo às vezes os adultos, quando eles falam de situações onde foram abusados, eram pessoas próximas. E que a criança naquele momento não soube o que fazer, não soube o que dizer, e adolescentes também acontece, com adultos acontece. Quantas mulheres às vezes são abusadas e elas não falam? E quando falam, são julgadas porque estavam com roupa tal, determinada roupa, determinado lugar. Ah, aconteceu isso porque ela estava no baile funk. Hã? Ah, aconteceu isso porque ela estava com roupa curta. Hã? É assim, então? Então a gente precisa, né, também a ter mais empatia pelo próximo, pela dor do próximo, né? Se essa dor do próximo não te afeta, é uma questão sua, mas afeta o outro, a gente precisa ter respeito por isso. É muito doloroso, né, para uma família que passa por uma situação dessa. Imagina, por exemplo, a família dessa criança de 10 anos, como é difícil para ela. Claro que era uma família, né, eu li um pouco, né, hoje antes da gente começar a live, eu li um pouco sobre o assunto, porque realmente eu evito acompanhar informações, noticiários, eu não gosto. Peraí que estão me ligando aqui, recusar, pronto. Mas era uma menina que vivia com a avó, a mãe já havia falecido, o pai preso, esse tio também já passou por várias situações difíceis. Então já era uma família que estava um pouquinho quebrada, a avó talvez trabalhasse muito, mas às vezes acontece com crianças que têm uma proteção maior dos pais. Às vezes os pais saem para trabalhar e deixam a criança com alguém. Às vezes é uma brincadeirinha de alguém, né? Vem aqui no colo do tio, vem fazer isso, vem brincar de cavalinho. E a gente precisa começar também a perceber os sinais disso na criança, né? Quando a criança é pequena, né? Por exemplo, minha filha tem 3 anos, gente, eu não vou dar banho nela. Eu olho todos os dias a genitália dela, como que tá. Eu vejo. Então, assim, você tem que observar o corpo do seu filho, ensinar o seu filho o que pode e o que não pode. Então, para as crianças, a gente pode falar, por exemplo, o que é um toque positivo, o toque do sim, o toque do não. Quando alguém toca em nós e isso é positivo, a gente pode falar com alguém, a gente pode falar com os pais, isso não é segredo para ninguém. Quando alguém quer te fazer um carinho e pede para você, né, guardar sigilo, isso não pode. Não pode guardar sigilo, a gente não guarda sigilo sobre essas coisas. Inclusive, por exemplo, na própria terapia com crianças, né, eu falo com as crianças, olha, o que a gente vai conversar aqui é sigiloso, eu não conto para ninguém, mas se você quiser, você pode contar. Então, a criança precisa entender que quando alguém toca o corpinho dela e fala que não pode contar pra ninguém, opa, tem que acender ali o sinal de alerta. Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos
o que são as partes íntimas. Falar para eles que não pode tocar, ou quem pode tocar, né? E algo importante, por exemplo, na hora do banho. Às vezes a criança, né, pequena, não sabe cuidar ainda bem, assim, da sua higienização. Então você já precisa começar a criança sua a aprender a se limpar, a se lavar. Crianças pequenininhas, né? Lava a mãozinha, passa o sabão, mostra pra ela como que lava, deixa ela limpar. A minha filha, por exemplo, eu sempre deixo ela tomar banho. E quando eu vou dar banho nela, eu falo, licença, mamãe vai lavar seu bumbum, licença, mamãe vai lavar sua pererequinha. E sempre vou falando pra ela, né? Que é o corpinho dela, que ninguém pode tocar. Ela sabe quem pode tocar, a mamãe, a vovó, a titia. Ela sabe quem pode tocar no corpinho dela e quem não pode. São coisas tão pequenas, gente, tão simples, mas que a gente precisa ajudar as nossas crianças. Só quem passa por um abuso que sabe o quanto que isso é difícil. Só as famílias também que passam por isso que sabem o quanto que isso é difícil, mas o quanto que a gente precisa falar sobre isso. As partes íntimas, elas não devem ser tratadas como um tabu, né? Por muito tempo a gente aprendeu isso. Não pode. Nossa, isso é proibido. Então, se alguém faz algo, né, voltado ali para aquela criança, para aquele adolescente, voltar para essa parte íntima, essa criança, esse adolescente, ele fica assustado, ele acha que não pode falar, que é proibido. Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos que quando alguém toca ele de uma forma que ele sente vergonha, de uma forma que talvez dói, de uma forma que ele não pode contar para ninguém, que ele precisa pedir ajuda, ele precisa ficar esperto, que aquilo ali tá fora do normal. Então a gente precisa, sabe, ensinar os nossos filhos sobre isso. E eu sei que às vezes, gente, para algumas mães, né, que já passaram por essa situação de abuso, é difícil para elas conversarem sobre isso com as próprias filhas. Porque as mães que já foram abusadas, elas têm sim essa dificuldade. Elas têm dificuldade de olhar para isso porque é algo que dói. E é algo que interfere, né, na sexualidade delas de uma forma geral. E tem algo que eu quero dizer para vocês, assim, que sobre o conhecimento sistêmico, né, do pensamento sistêmico. As coisas se repetem no sistema familiar. Então, por exemplo, se a mãe foi abusada, se você, mãe, foi abusada, você, mãe que tá me ouvindo agora, ou você, pai que tá me ouvindo agora, você foi abusada, provavelmente você não foi a primeira na sua família, talvez a sua mãe foi abusada. Então você precisa cuidar disso, porque se talvez sua avó foi abusada, sua mãe foi abusada, você foi abusada, pode acontecer com a sua filha, com seu filho. Então existe uma questão de uma herança familiar, vamos dizer assim, onde existem famílias, sistema de abusadores e famílias, sistema de abusados. Toda vez, por exemplo, numa constelação familiar, que alguém vem para constelar e ela foi abusada, a mãe foi, o pai foi. Ou existe, né, naquela família, o abusador e os que são abusados. Então a gente precisa ficar atento, porque é como se fosse algo sistêmico que fosse se repetindo. Por isso que a educação sexual ela é importante, porque ajuda o seu filho, a sua filha a perceber os sinais de alerta, a correr, a pedir ajuda e a saber que não está sozinha, sabe? A gente precisa começar a cuidar disso, porque é sofrimento demais. Ninguém é abusado porque pediu para ser abusado, gente, ninguém. Mesmo, né, que você venha de uma família onde as mulheres, né, sistemicamente são abusadas. Ninguém pede para ser abusado. Mas acaba que vão aparecendo aí, né, abusadores na vida de algumas mulheres. Então a gente precisa ter muita atenção. Deixa eu ver aqui esse comentário da Juscelma. Eu fiz um curso do Pair enfrentando contra a violência de crianças e adolescentes. É muito triste, mas foi uma riqueza. É um assunto que assusta, mas presente na nossa sociedade. Realmente. Ah, Juscelma, não tinha visto que era você. Tá joia? Então, é algo difícil, é algo realmente doloroso, mas algo que a gente precisa falar. Porque senão os nossos filhos, eles ficam desprotegidos. Senão os nossos filhos, né, se a gente não fala sobre isso, eles também não vão saber sobre o que é isso. Dependendo da relação entre pais e filhos, essa criança, esse adolescente não vai se sentir livre, à vontade ou acolhido para falar. Por exemplo, eu já tive casos aqui que eu atendi no consultório de uma adolescente abusada e que ela precisou sair da própria casa e morar na casa da tia, porque a mãe dela não acreditou nela. Então, assim, era algo difícil, né? Algo difícil para uma adolescente que já passa por isso e ainda a família não acredita.
E essa adolescente precisa buscar refúgio fora de casa, porque o cunhado dela, né, o marido da irmã, tinha feito isso com ela. Então a gente precisa ter cuidado, a gente precisa sim falar sobre isso, a gente precisa fazer um alerta. E esse alerta não é ensinar sobre sexo, né? É sobre educação sexual, é sobre o que pode e o que não pode, limite corporal. Então eu separei aqui também algumas dicas pra gente conversar, né, sobre isso. Então, primeiro, a gente precisa ensinar os nossos filhos sobre partes íntimas, né? Aqui é o bumbum, aqui é a pererequinha, aqui é o piu-piu. Vai falando de acordo com a linguagem da sua criança, com a idade, com a maturidade que ela tem para entender. Inclusive, quando crianças perguntam, né, de onde vêm os bebês. Às vezes, os pais dão uma resposta tão fantasiosa que a criança fica ali naquele mundo da fantasia. Então, dependendo da idade da criança, a gente precisa sim começar a dizer para ela como é que surgem os bebês. De onde que o bebê vai sair, para a criança não viver nesse mundo aí da fantasia, gente. Porque um abusador, ele não vai ser nada fantasioso com a criança, não. O que ele vai fazer vai ser bem real. Então a gente precisa sim falar com ele sobre isso, tá? A gente tem que se mostrar disponível para conversa. Às vezes os filhos, eles vão fazer perguntas embaraçosas, que a gente não vai saber talvez o que dizer. Mas a gente só fica assim nessa dificuldade de saber o que responder, porque às vezes pra gente aquilo é uma dificuldade. Pra gente aquilo é um tabu falar sobre aquilo. E se nesse momento a gente está preparado, né, para responder os nossos filhos com naturalidade, com tranquilidade, você pode pedir, filho, só um minutinho, mamãe vai te responder daqui a pouco, papai vai te responder daqui a pouco. Você pode se preparar se emocionalmente é algo difícil para você, mas não deixe seu filho sem resposta. Porque se você deixar, ele vai buscar outras fontes para responder ele, e talvez essas fontes não são seguras. Talvez essas pessoas não vão estar com o mesmo amor e disponibilidade que você e vão querer ensinar de uma forma que você não vai gostar. Então a gente precisa estar disponível para ensinar os nossos filhos sobre, né, as perguntas que eles fazem, independente do tipo de pergunta. Por exemplo, a minha filha, um tempo atrás, ela viu uma criança, um menino, tinha acabado de sair do banho, e ela viu o piu-piu do menino. Ela falou assim: olha, ele tem rabo. Ai, gente, é até engraçado, né? Depois eu ri. Mas ela falando que a criança tinha rabo. Ela tava com uns 2 anos e meio, mais ou menos. E ela viu esse menino, ele tava sem roupa, tinha acabado de sair do banho. Ela falou que ele tinha rabo. E aí eu peguei boneco pra ela, busquei fotos na internet de corpinho do menino, corpinho da menina, de bonecos, e mostrei pra ela que não era rabo, né? Que era o piu-piu dele, que é diferente. O corpinho da menina é diferente do corpinho do menino. Então, assim, é uma coisa tão simples, mas que eles precisam começar a entender. Não tem na novela? Ah, lembrei, é cegonho, né? Naquela novela lá do Candinho, a Mafalda, lembrei o nome. Mafalda, ela fala do cegonho. É uma coisa simples, mas mostra que ela não tem um conhecimento, de que ela tá nesse mundo perdida, que ela não sabe sobre isso. Então isso a gente ensina desde que eles são pequenininhos. E a partir do momento que eles começam a demonstrar curiosidade, vão fazendo perguntas, vocês estão rindo, né, gente? Foi engraçado mesmo falar que era rabo. Mas enfim, então assim, a partir do momento que eles vão fazendo perguntas, a gente precisa começar a responder. Outra coisa que é importantíssima, gente, às vezes as famílias, elas só têm um quarto, né? E a criança dorme no quarto dos pais. E às vezes os pais praticam sexo na frente da criança. Eu já atendi adolescentes, né? Era uma família mais humilde e a mãe praticava sexo com o pai no mesmo quarto. Ela, mas ele tá dormindo, mas eu fico quietinha. Gente, isso é abuso. Isso, de uma certa forma, é praticar um abuso contra o seu filho. A gente não pratica sexo no mesmo quarto, com o filho no mesmo quarto. Ele pode ser um bebê recém-nascido, ele pode ser uma criança de 10 anos, de 12 anos, um adolescente de 15 anos. A gente não pratica sexo com a criança, com o nosso filho, no nosso quarto. Isso é um abuso. Eu sei que às vezes tem famílias que a casa é pequena, às vezes eu sei que é difícil, gente, mas não é só o nosso quarto que foi feito, sabe? A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a criança, ela escuta sons, ela pode talvez ver movimentos, mas ela não entende o que é aquilo. E de uma certa forma aquilo vai traumatizando. A criança vai achar que talvez o papai tá batendo na mamãe, que o papai tá brigando com a mamãe. Então a gente não faz isso com uma criança, tá? Independente se seu filho é um bebezinho recém-nascido, a gente não faz isso de jeito nenhum. A Sara colocando aqui. A minha brincando com meu esposo, encostou o braço lá.
ela disse que ele tinha feito cocô, tá vendo? Então, assim, são situações, né, Sara, que às vezes para alguns pais eles vão achar engraçados, alguns vão achar embaraçosos, mas a gente precisa começar a explicar, né, a diferença entre o corpo feminino e o corpo masculino. A criança precisa começar a ter essa noção. E com 2 anos e meio, 3 anos, eles já dão conta de saber algumas coisas, de entender essa diferença. Por exemplo, a minha filha de 3 anos, eu deixo ela se lavar sozinha, ela lavar as partes íntimas dela sozinha. Eu passo o sabãozinho, ela lava, ela sabe que ela pode tocar, mas que outras pessoas não podem tocar. Então, são coisas pequenininhas que a gente vai ensinando pra eles, né? Claro, né, gente, que eu vou lá depois e ajudo ela, né? Mas, assim, a maior parte, né, das vezes eu deixo ela se lavar sozinha, até porque pra não ter essa historinha, né, de que fulano vai dar banho. Não, ela não precisa de que alguém dê banho nela. Então, são coisas pequenas que a gente vai fazendo e que vai ajudando os nossos filhos a se protegerem. Então, a gente precisa mostrar para eles, né, essa diferença entre o carinho, entre o toque, o que é o toque positivo, o que pode, o que não é negativo, o que é o toque que não pode, o negativo. Se te faz sentir vergonha, se te faz sentir medo, né? Se faz a criança sentir vergonha, se faz a criança sentir medo, se de repente dói, a criança precisa sair daquela situação, pedir ajuda, e aí você explica pra ela. Se acontecer e você sai correndo, ou você fala com a mamãe, enfim, você precisa dar uma ideia pra ela. Por exemplo, eu falo com a minha filha, você fala com a mamãe. Se a mamãe não estiver por perto, você grita, corre e avisa um adulto que estiver por perto. Então, a gente precisa mostrar para a criança que se acontecer com ela, o que ela pode fazer. Tem uma situação também que a gente precisa ficar atento, por exemplo, imagina que você vai sair de ônibus, e aí vamos dizer que você chegou com seu filho, né, uma criança, e aí tem um homem sentado, e aí pede pra colocar seu filho no colo, pro seu filho não cair, não machucar. Não, gente, não deixa a criança ficar sentando no colo de homem. Não deixa, porque os homens eles podem ficar excitados. Imagina a criança sentada bem ali no colo do homem, né? Aí o homem fica roçando. Eu já vi casos de homem que tava levando recém-nascido, bebê, né? Bebê no colo e colocou o dedo por baixo lá da manta do bebê e tava abusando, gente. Então a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter mais noção de que algumas coisas são difíceis, de que nem todo mundo é bom. De que nem todo mundo quer fazer o bem para aquela criança, que tem pessoas que olham sim para crianças com um olhar maldoso, que olham para crianças de forma erotizada. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Observe às vezes, né, o olhar de pessoas. Uma vez eu li uma matéria de que era um fotógrafo infantil que amava ficar vendo as meninas no pula-pula. Às vezes as meninas estavam de sainha ou de vestidinho, de calcinha, ele ficava lá tirando foto. Então a gente precisa ter consciência dessas coisas, saber com quem a gente vai deixar os nossos filhos, como que vai acontecer essa situação. Claro que nenhum pai, nenhuma mãe também deseja que isso aconteça com seu filho, né? Porque às vezes pode acontecer, né, gente? Infelizmente acontece. Não é para os pais se culparem, mas é para esses pais estarem mais atentos que situações difíceis podem acontecer. E às vezes acontece na frente dos pais, sem os pais nem perceberem. Aquele homem que de repente tá ali roçando, que tá falando alguma coisinha. Eu lembro logo quando eu tive a minha filha, né? Eu participava e ainda participo de muitos grupos de mães. E uma mãe indignada, o bebê dela, ela tinha uma bebê, na época era bebê, né? Pequenininha, e ela contando no grupo que o avô falou assim: vem cá que eu quero dar um cheiro na sua pererequinha. Gente, não, pererequinha não é pra ninguém ficar dando cheiro. A gente precisa ter cuidado, né? Ter respeito. Não é pra ficar tocando, não é qualquer um que pode vir e tocar e colocar a mão. Então é desde pequenininho que a gente começa a estabelecer limites, tá? E colocando os limites. Deixa eu dar uma lida aqui nesses comentários. A Lu Lourenço falou: isso é sério mesmo. Ouvir os pais namorando me causou vários traumas, não é, Lu? É algo que a gente não tá pronto pra entender, né? Que a gente não... E pai, pra gente, né? Os nossos pais, quando a gente é criança, claro, eles são pessoas comuns, mas enquanto adultos a gente consegue entender isso. Enquanto crianças, não. A gente não consegue entender que pai e mãe faz sexo. É algo muito difícil pra gente, né? A Elaine: um dos assuntos em minha casa foi esse: se acontecer algo, contar para nós pais e não acreditar que o abusador falar que se a criança contar vai acontecer algo com os pais. É muito triste, né? Sim, é muito triste. Os abusadores, eles sabem muito bem como abusar, eles sabem muito bem quais estratégias utilizar, né? Eles conhecem ali um pouquinho mais sobre a vida da criança e ameaça ela, né? Primeiro chama a atenção dela, ganha a confiança dela, de repente dá presentinho, dá balinha, dá isso, dá aquilo.
E aí é igual o lobo mau, né? E aí pega aquela pessoa, pega aquela criança e diz que se ela contar vai acontecer isso ou aquilo, ou que é segredo. Então a gente precisa contar para os nossos filhos, mostrar para eles mais ou menos como que o abusador age, né? O que ele tende a fazer. Que o que é segredo do papai e da mamãe provavelmente faz mal para a criança, né? Então a gente precisa ensinar para eles que essas partes não podem ser tocadas. O respeito ao corpo, não só essas partes, né, gente? Às vezes o abusador pode começar tocando no joelhinho, tocando na perninha. Não tem que ficar pegando em corpo de criança. Então a gente precisa começar a ensiná-lo sobre isso, né? A gente, quando já tá crescida, a gente entende melhor. Por exemplo, se você estiver num ônibus e um homem estiver roçando em você, você vai entender na hora. Mas uma criança não entende. Então a gente precisa ir mostrando para eles esses assuntos, esses toques. Quando a criança fizer pergunta, a gente sempre responder, tá? Ter empatia. Às vezes, por exemplo, a criança faz uma pergunta e talvez essa mãe, esse pai fica tão espantado com a pergunta que briga com a criança. Gente, não é pra brigar. Por mais que você fique espantado ou com medo, sei lá, não é pra brigar, é pra você mostrar pra ela, se ela tá te pedindo ajuda, que bom, porque ela tá confiando em você. Então é você explicar com sinceridade e adequar a sua resposta de acordo com a idade e maturidade do seu filho. A gente precisa fazer isso. Deixa eu ler mais uns comentários aqui. Lideilane, a Sara. Nossa, minha menina ficava na escolinha. De manhã, quando eu a deixava, sempre era uma moça que a recebia. Depois eles trocaram a funcionária, mas quem ia ao portão receber era o marido da dona da escola. Questionei por que ele estava torcendo ela no portão. Torcendo? Cadê a professora? Eles não gostaram. Recebendo. Sim. A gente tem que resguardar, principalmente no que diz respeito a proteger nossos filhos. Sara, concordo plenamente, né? E como assim a escola não gostou? Você é mãe, sua filha tá lá, você tem todo o direito, né? De saber quem era aquela pessoa, o que estava acontecendo. Então, eu acho isso super correto, tá? Gente, outra coisa também. Até mesmo crianças, né, pequenas. Cuidado, de repente, aos profissionais que vocês levam. Olhe bem quem são esses profissionais, independente de qual profissional é. Cuidado, tá? Já vi histórias horríveis aí, às vezes de profissionais que vocês não desconfiam e que abusam também. Elaine, se nós adultos parar e pensar e analisar o passado, nós passamos por coisas comentadas que aconteceu. Sim, Elaine, né? Eu falei no início da live, já aconteceu comigo. E é algo difícil, né? A gente precisa cuidar disso, porque quando nós mães ou nós pais estamos muito mexidos, né, machucados ainda com isso que talvez já nos aconteceu, talvez um abuso, uma situação mais difícil que a gente já passou, a gente fica de uma certa forma indisponível para os nossos filhos para ajudá-los naquele ponto. Por quê? Porque é algo que dói muito na gente e pode ser que a gente se sinta fraco, como a gente se sentiu lá naquela vez que aconteceu, desprotegido como aconteceu lá naquela primeira vez. Então a gente precisa ficar atento, cuidar de nós, da nossa sexualidade, resolver os nossos assuntos, para que a gente possa ajudar os assuntos dos nossos filhos, né? A questão da educação sexual é a mesma questão das emoções que eu falo pra vocês, né? Que para ensinar os nossos filhos sobre as emoções, a gente precisa saber sobre as emoções. Para ensiná-los a lidar com as emoções, ter o autocontrole, a gente precisa saber lidar com as nossas emoções e ter o nosso autocontrole. Então, para falar sobre sexualidade, não tô falando de sexo, de sexualidade para os nossos filhos, a gente também precisa cuidar da nossa sexualidade. E às vezes para algumas mulheres isso é tão dolorido que elas não conseguem, né, realmente ajudar os filhos. Mas enfim, a gente precisa cuidar disso, né? Cuidar das nossas dores para que a gente consiga ajudar os nossos filhos, né? Os pais, quanto mais saudáveis esses pais estão, mais saudáveis os filhos ficarão também, e isso em todos os sentidos, tá bom? Acho que eu já fico mais preocupada e atenta ainda, pois fui molestada por um tio na adolescência. Existem duas situações, né, Sara? Às vezes a gente fica mais preocupada, da gente saber, opa, fica esperta, que isso pode acontecer sim, que já aconteceu comigo, mas pode acontecer também da gente olhando, da gente não ter curado ainda aquela dor, tá se sentindo ainda desprotegida e não conseguir falar sobre isso, né? Então, é importante sim, Elusimar, é importante sim que a gente olhe para isso, que a gente cuide, que fique alerta, principalmente mães e pais de meninas, que na maior parte, né, são as que mais são abusadas, mas os meninos também são, né? E a gente precisa trabalhar a educação sexual não só para prevenir mais abusos, né? Não só para não criar
que as crianças, os adolescentes não sejam mais abusados, mas que a gente também não tenha mais gerações de abusadores. Porque quando a gente fala sobre educação sexual, a gente também, né, se você conversa com isso, por exemplo, com seu filho, os meninos, né, os homens tendem a ser mais abusadores do que as mulheres, você também está ensinando para ele que ele também não tem o direito de abusar alguém. De que ele precisa respeitar o corpo das meninas. Às vezes eu vejo alguns comentários, gente, uns comentários bobos e antigos. Eu acho que as pessoas não têm noção de quando elas falam, porque eu percebo que continuam reproduzindo, né? Os homens, por exemplo, vamos imaginar assim, dois pais. Um pai tem uma filha menina, um pai tem um filho menino. Aí o pai que tem um filho menino fica falando, esse aí, olha lá. Às vezes as duas crianças estão lá brincando. Aí o pai do filho menino, esse é esperto, esse é pegador, olha aí o que ele tá fazendo. Já começa essas brincadeiras bobas. Gente, criança não é pegadora, criança não pega ninguém. Não tem que ficar fazendo esse tipo de brincadeira. A criança é amiguinha da outra e o pai ou a mãe fica falando que é namoradinho. Gente, por favor, para com isso. A gente não tem que achar normal criança namorar, que criança não namora. Criança tem amigo, de repente um amiguinho que gosta mais, um amiguinho que não gosta tanto, um amiguinho que é mais próximo, mas criança não namora, criança não beija na boca. A gente precisa deixar isso claro. A gente precisa parar de falar para os meninos quantas namoradas que ele tem. Parar de falar para os meninos que eles têm que ser pegador. Parar de ficar colocando essas baboseiras na cabeça de criança. Isso é coisa de adulto. Adulto que não percebeu ainda a responsabilidade que tem nessas palavras. A gente não fala essas coisas para as crianças. É uma coisa pequena, é uma coisa simples, mas é uma coisa que até hoje eu escuto. Eu acho um absurdo. Pais e mães falando isso com os filhos. Falando que o menino é pegador, que o menino tem namoradinha, que tem várias namoradinhas, que o menino é esperto porque tem namoradinha. Ô, gente, se uma criança cresce ouvindo isso, o que ela vai achar? O que ela vai crescer pensando? Que tudo bem ter várias namoradas, que tudo bem pegar as meninas, que as meninas são feitas de troféu aí pra sair pegando, pra sair usando. Que absurdo! Isso começa pelos pais, isso começa pelos adultos. Então, nós adultos precisamos nos responsabilizar por isso. Uma criança nunca pode ser responsabilizada por um caso de abuso, mas os adultos, sim. A gente precisa ter mais noção do que a gente fala com as crianças. Criança não namora. É a coisa mais simples e que não tem discussão. Criança não namora e ponto final. Não é bonitinho ver menino e menininha namorando, não. Não tem nada de bonito nisso. As crianças precisam ser respeitadas na sua maturidade, no seu direito de crescer e se desenvolver. E nós, pais, precisamos respeitar isso. Às vezes, né, eu lembro de uma situação, foi uma situação que eu passei, gente, foi uma situação que pra mim foi tão constrangedora, mas que eu lembro que pra minha mãe foi uma coisa simples. Eu tinha 12 anos, eu havia menstruado e eu ainda tava aprendendo sobre como usar absorvente, eu não sabia, eu era menina, né, eu tava brincando e tal. E onde eu morava, eu lembro que tinha, assim, eu era esperta com essa questão de abusador. Tinha um vizinho que ele era sem vergonha. Ele olhava pra... eu era criança, ele olhava pra mim de um jeito que eu sabia que não era legal. E uma vez esse vizinho, não sei, ele tava na minha casa, não lembro bem como era, mas tava ele e a esposa dele na minha casa. E eu lembro que a minha mãe falou alguma coisa do meu absorvente, eu acho que tava aparecendo, alguma coisa assim. E esse homem tava lá. Gente... Nossa, foi uma coisa difícil pra mim. Eu sei que quando a minha mãe falou, ela realmente, ela não pensou, ela não sabia. Eu não tinha falado pra ela que aquele homem, os olhares que aquele homem tinha, né? Pra uma criança, eu era uma criança. Mas a gente precisa ter noção de como falar da intimidade, do corpinho dos nossos filhos na frente de quem a gente fala, porque é respeito. Às vezes os pais acham que porque é filho pode falar. Gente, tenha cuidado com isso. É um respeito ao corpo do outro, né? É um respeito ao nosso corpo, então a gente precisa ter cuidado. Vamos lá nos comentários. Vamos ver. Tá. Juscelma, trabalhei na escola estadual lá no Tropical. Um colega de serviço era formado em pedagogia e dava aula de português. Rapaz novo, missionário da igreja evangélica, e um dia assistindo o jornal... Ele sendo acusado de pedófilo, fiquei chocada porque era colega de serviço. E às vezes você nem imaginava, né, Juscelma? Alguém, assim, vamos dizer assim, acima de qualquer suspeito. Então a gente nunca sabe. A gente precisa estar atento. Por isso que a educação sexual é importante, porque a gente não sabe se vai vir do professor, se vai vir do pai, se vai vir do tio, se vai vir do avô, de quem que vai vir. Então a gente precisa fazer a educação sexual, porque ninguém é perfeito, né?
A Sara falando que concorda que criança não namora. A Bruna e Bruna. Os abusadores já procuram profissões ou posições de poder para ter mais fácil acesso. Infelizmente, Bruna, já vi uma história tão absurda que eu fiquei até triste no dia, mas enfim. A gente precisa ter cuidado, gente. Precisa observar mais os nossos filhos. Espera aí que eu saí daqui. A Elaine, eu fico sem saber como lidar, sabe? Porque o meu filho não gosta. Se você fala que é uma menina e namoradinha, ele não gosta. Elaine, eu acho que eu tô lembrando mais ou menos. Seu filho é adolescente, né? Então, assim, converse com ele. Talvez peça o pai também pra conversar com ele. Às vezes não é namoradinho, uai. É uma menina. Uma menina, colega, né? Hoje os adolescentes, gente, eles às vezes machuca, né? As pessoas têm uma necessidade de falar que o menino tem que namorar. Nossa, cadê sua namoradinha? Fica cobrando o homem uma namoradinha, fica cobrando o homem uma postura que... Gente, então às vezes, Elaine, ele é só uma amiguinha dele. Não é porque ele tá se relacionando com uma mulher, relacionando no sentido de conviver, de que é namoradinha. Então fale com mais respeito, né? Às vezes só a palavra namoradinha já é uma forma da gente desrespeitar. Então, entenda melhor o que tá acontecendo com ele. De repente é uma amiga. De repente é uma amiga, tá bom? De repente o pai consegue falar mais. Eu tô falando pela idade dele, tá? Talvez o pai consiga ajudá-lo mais, tá mais próximo. Talvez ele se sinta mais à vontade. Talvez ele seja um pouquinho mais tímido. E isso que eu tô imaginando que seu filho é adolescente, tá, Elaine? Não tenho certeza. Tô imaginando que é. É a Bruna, verdade. Minhas vizinhas aqui, uma tem um filho de 5 anos e outra uma menina de 4 anos. Elas dizem que eles vão casar. Diz a eles. Compra uma boneca pra menina e diz que é filha dos dois. Ai, gente, pelo amor de Deus, Bruno, olha aí. Falta de paciência com gente assim. Tem coisas, gente, que não dá pra gente ficar tolerando muito, sabe? Então, assim, essas mães, né, Bruna, nesse caso aí, gente, elas precisam de orientação, porque, por favor, fica fazendo isso com criança. Aí depois a criança, né, acontece lá, tem 12 anos, tá grávida, porque não teve orientação. E aí? Aí a culpa é da criança depois, né? Ok. Diz que eles são um casal. Acho um absurdo, também acho. Absurdo. Desrespeito, né? Aí eles têm até ciúmes um do outro. Não deixa que nenhuma outra... Ai, meu Deus, isso aí tá doentio. Isso aí tá precisando de terapia, tá? Os pais e as crianças. Andresa, como fazer educação sexual com uma criança de 3 anos? Andresa começa explicando a ela sobre partes do corpo, sobre o banho, se alguém dá banho nela ou não, quem é que pode tocar nas partezinhas do corpo dela. Olha o corpinho, sua filha tem 3 anos, olha todo dia a genitália dela como é que tá? E vai ensinando ela a diferença que menino tem um corpo diferente de menina. Assim, coisinhas básicas e simples, tá bom? Elane, sinceramente é muito complicado educar, participar da formação do caráter de uma criança. Não generalizando, mas as pessoas estão no mundo azul e rosa e as pessoas não pensam nessas coisas. A gente precisa estar preparado, né? Porque o mundo, gente, por mais que a gente busque... um mundo melhor, nem tudo é maravilhoso nesse mundo, não. Tem gente que sim quer fazer maldade, ponto final. O meu tem 9 anos. Ah, não, 9 anos, ele é criança, é colega mesmo. É colega, Elaine, imagina. Não fico falando que é namoradinha, não. Nossa, isso machuca a criança, tá? Fala isso não, é colega. Meu filho também se irrita. E quando fala, ele tem 12 anos. Pois é, a gente não precisa ficar instigando a criança a namorar, né? Uma criança... Gente, eu com 12 anos, Deus me livre se alguém falasse isso comigo. Não sei vocês, né? Mas eu saí fora, eu não pensava nisso não com 12 anos. Aqui em casa eu digo que a criança tem 2 obrigações. Brincar e estudar, isso mesmo. Brincar bastante, estudar bastante. É só isso que criança faz. É brincar e estudar. Criança não tem que ficar preocupado com outras coisas. É brincar, estudar, ter uma rotina, né? Às vezes tem uma rotina, sei lá, guardar as roupinhas, tirar poeira. Pode ter também questões assim de organização da casa, mas não é nada além disso. Então, olha, a gente tá quase já concluindo. Deixa eu ver se eu já falei, se ficou alguma coisa aqui que eu não falei. Então, assim, vocês precisam mostrar para os filhos que eles podem confiar em vocês. Mesmo que o abusador fale que vai matar, que vai fazer isso, que vai acontecer aquilo, fala, olha, mamãe sabe, pode falar pra mim, fala pra mamãe, fala pro papai. Então mostre pra criança que eles podem confiar em vocês. Ensine os filhos sobre consentimento, o que é que pode, o que é que não pode. Então uma coisa simples, se você disse não, é não.
Às vezes você tá brincando com seu filho, por exemplo, de fazer cosquinhas. O filho disse não, é não. Então a gente tem que parar. Porque é uma coisa tão boba fazer cosquinhas e às vezes a criança tá falando que não e a gente continua. Então a gente ensina pra ela que tudo bem continuar mesmo ela falando não, que é uma situação normal. Então são coisas simples e pequenas. A gente ensina com sentimento, se pode ou se não pode, beleza? A gente também respeita o nosso corpo, né? A gente não machuca o nosso corpo. E quando a gente fala de machucar, aí eu lembro lá das situações de muitos adolescentes da automutilação. Então a gente não machuca o nosso corpo. O nosso corpo, gente, é algo sagrado, que ajuda a gente a ir até os lugares, que ajuda a gente a se movimentar. Ele precisa funcionar bem pra gente viver bem. Então a gente cuida. O nosso corpo, ele faz parte de nós, né? Então a gente cuida muito bem do nosso corpo. Ele é um presente pra nós. Então, na hora do banho, vocês, para as crianças pequenas, ensinem para elas quem é que pode ou quem não pode dar banho. Como que, se acontecer, né, algo que que a criança suspeitar o que ela faz, para quem que ela vai pedir ajuda, para ela correr, para ela falar com você, para ela pedir ajuda para alguém. Deixa eu ver quem mais. Pra gente olhar, né, por exemplo, até para as nossas partes íntimas mesmo como algo positivo. Às vezes é tão tabu pra gente que a gente não dá conta de ensinar pros nossos filhos, a gente não dá conta de falar sobre o assunto pros nossos filhos. Então, é a gente ensinar mesmo, tá? Então, lembrando, né, gente, que qualquer pessoa que passar por isso, essa vítima ela vai ficar muito sensibilizada, ela vai ficar com muito medo, ela vai ficar muito traumatizada. Então, a gente precisa ter empatia, né? Precisa ter empatia pra gente poder ajudar aí os nossos filhos ou outra criança que seja. De repente é um aluno seu, de repente é um vizinho seu, de repente é um sobrinho seu. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Como eu falei, que muitas crianças abusadas são filhas de mães abusadas. Então, vamos ficar atentas. E os sinais físicos, né? Se você desconfia, você precisa, por exemplo, olhar os sinais físicos. Olhar a região, né, das partes íntimas, a genitália, se tá vermelhinha, se tá irritada. Porque às vezes a pessoa fica ali esfregando. Às vezes tá colocando a mão mesmo. Olhar o bumbum também. Marcas no corpo, às vezes o abusador pode segurar a criança, apertar. De repente, meninas com infecções urinárias. Pode ser uma questão, outras questões? Pode, mas também pode ser questões desse abusador, tá? Dessas questões de abuso. Secreções, corrimentos, então a gente fica atenta a essas coisas, tá? E claro, ao comportamento dos filhos, né? O comportamento da criança sempre vai dizer pra gente. Eu sempre falo, comportamento é comunicação. Então, dependendo de como essa criança tá se comunicando, tá dizendo também que ela pode ou não estar sofrendo um abuso, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. Então, a gente precisa da educação sexual, não só para prevenir que os nossos filhos sejam abusados, mas também para impedir, né, para prevenir que eles se tornem abusadores, tá? Porque tem, né? Tem abusadores, se não houvesse, não haveriam vítimas. E aí, se realmente, né, você desconfiar ou do seu filho ou de alguém, você vai procurar as autoridades, CREAS, o conselho tutelar, delegacias, peça ajuda. Precisa ser denunciado, precisa de ajuda. E claro que a vítima e família precisa de atendimento psicológico também, tá bom? Luzimar colocou, meu filho fala muito em namorar, mas falo muito com ele sobre isso. Isso mesmo, Luzimar, a criança não namora, ele tá muito novo, manda ele estudar. Vai estudar, vai brincar, vai fazer outras coisas, porque namoro não é coisa de criança. E a Aline? Gente, então é isso, gratidão por vocês que estiveram aqui. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Bom, então agradeço, né, por vocês, por estarem aqui. Hoje eu comecei 1 hora mais tarde. Toda quinta-feira, 1 hora da tarde, eu faço live, mas exclusivamente hoje eu não consegui. Comecei às 14, então gratidão, tá bom? Vamos falar sobre isso, a gente precisa falar sobre essas situações de abuso. Nós mulheres somos a maior parte das vítimas, então não vamos nos calar. A gente pode sim falar sobre isso porque a gente precisa ser respeitada. Todo ser humano precisa ser respeitado. E abuso não é nada respeitador, tá bom? Gratidão, gente. Até a próxima live então. Tchau, tchau.